continuar sentadinho juntinho, ó, tem umas cadeirinhas na frente, lá de Gilson, vem mais para frente de vocês, fazendo um favor. Quem está ali? Daqui eu estou enxergando. Bombinha, Bombão, Leandro, Caixa d'Água, Renato, Jucinha, Hugo. Aí fica melhor. Essa noite eu quero falar a respeito de salvação. E esse tema ele é um pouco complexo, porque nós viemos de várias denominações, então às vezes cada denominação, algumas delas têm uma ideia a respeito de salvação. Mas nós vamos ler um texto da Bíblia e vamos deixar a palavra falar por si só. E nós só vamos, acredito, que explicar algumas coisas que já estão nesse texto nessa noite para nos orientar. Obrigado. Vamos ler em Atos capítulo 19, Atos 19. A partir do verso 18. Aqui houve uma conversão de muitas pessoas e a igreja de Atos ela passou por um forte avivamento e foi onde que houve a transformação da igreja de Jesus Cristo, porque foram alcançados diversos povos. Ali no capítulo 2 tinha mais ou menos 17 etnias ali reunidas e muitos daqueles que ouviram ali levaram o evangelho para outras nações. O evangelho começou a ser difundido, depois houve perseguição e o evangelho ele foi se espalhando. Então naquele tempo ali converteu o grego, converteu o judeu, converteu gentios e vários outros povos. Então, quando chegamos aqui em Atos capítulo 19, a partir do verso 18, diz assim as Escrituras: muitos dos que creram, assim que chegaram, começaram a confessar e a declarar em público suas más obras praticadas. Da mesma forma, muitos dos que haviam se dedicado ao ocultismo, reunindo os seus livros de magia, os queimaram diante de toda a comunidade reunida. Calculados os seus preços, chegando-se à estimativa de que o valor total equivalia a 50.000 moedas de prata. E assim, a palavra do Senhor era grandemente pregada e prevalecia poderosamente. Até aí. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos aqui nessa noite agradecidos ao Senhor por esse momento de termos a oportunidade e a liberdade de estarmos reunidos para poder compartilhar a sua palavra, Senhor, e poder, Deus, ter um lugar onde nós podemos ter a consciência de que aqui nós estamos seguros e aqui, Deus, nesse exato momento, o Senhor quer falar conosco para trazer transformação às nossas vidas, que é o propósito, Senhor, aí nos transformando a sua imagem e semelhança a cada dia. Assim o Senhor nos fez para isso. Agradecemos ao Senhor pela tua palavra e também pelo teu Espírito Santo, que nessa noite eu acredito que vai compartilhar aos nossos corações, Senhor. Independente, Senhor, daquele que está falando, mas principalmente porque temos crido, orado e acreditamos que o Senhor está aqui em nosso meio para ministrar os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Hoje pela manhã nós tivemos uma apresentação de criança. Até eu encontrei com o Lívia e a Adriana ali, falei que era para ser de manhã, mas
segunda, domingo que vem a gente faz. E talvez alguns, né, talvez alguns mais antigos possam estranhar aquelas famílias, aquelas pessoas, eles não eram da igreja que, eu acho que não sei se algum deles frequenta alguma igreja, mas os filhos não tem nada com isso. E foi um tempo atrás, eu falei para a liderança, e uma vez eu vi o pastor falando isso, que eu estava numa igreja e o pastor disse que um dia ele começou uma igreja na garagem da sogra, na garagem da casa dele, com 10 crianças. E de repente foi chegando mais crianças, e um dia ele estava, a coisa ficou pequena, e ele foi para a garagem da sogra dele, que era maior ainda. E o dia quando ele estava começando o culto, chegou uma mulher com cabelo cheio de dread, com piercing, com alargador de orelha, cheio de tatuagem, com a menina no colo, falou assim: pastor, eu vim aqui hoje na sua igreja. Ele falou assim, nem tinha cara de igreja, era uma garagem, mas na mente dela assim, eu vim aqui na sua igreja para se apresentar o meu filho, para ele ter uma vida diferente da que eu tive até hoje. E aquele pastor falou que ele tinha alguns paradigmas, e ele olhou para aquela criança, ele pensou assim, olhou para a mulher, olhou para a criança e falou assim, essa criança pode ter um futuro diferente dessa mulher, se a partir de hoje Deus começar a fazer alguma coisa na vida dela. Ele falou assim, me dá aqui que eu vou orar por ela. Aí ele pegou aquela criança, quando ele acabou de orar, aquela mulher estava de joelho no chão, se derramando em lágrimas, e falou que queria entregar a vida dela para Jesus também. E ele falou que Deus ministrou o coração dele, que a igreja dele ia ter pessoas tão puras igual aquela criança e tão profana igual aquela mulher. E isso é a igreja. Então eu acredito que talvez aquelas pessoas nunca mais vão voltar aqui. Mas talvez nunca viriam numa igreja se não fosse com uma atitude daquela. Então, nós temos que confiar e acreditar o que Deus pode fazer quando a palavra de Deus é pregada. Então, aqui nesse tempo de Atos, o judaísmo ele imperava muito forte, né? A cultura judaica era muito forte, tanto é que quando os discípulos se converteram, o Espírito Santo pediu para eles ficarem um pouco em Jerusalém para receber o poder do alto, porque acredito eu que se eles saíssem naquele tempo ali para pregar, eles iam sair pregar o judaísmo, porque era o que eles tinham. Mas quando veio o Espírito Santo sobre eles, em Atos capítulo 2, e aí eles foram revestidos do poder, foram batizados com o Espírito Santo, eles saíram para pregar, e logo aqueles que estavam fugindo, se escondendo, começaram a mostrar a cara e começaram a pregar a respeito de Jesus Cristo. E aconteceu que houve conversões em massas. Eu fico pensando, como que foi aqueles discipulados? E esses dias eu ouvi, e pela fonte da pessoa, eu acredito que ele tinha muita razão de ter falado aquilo, que no tempo de Jesus conseguiu fazer 30 mil discípulos. A gente só ouve falar daqueles 500 que estavam ouvindo, né, quando Jesus foi assunto aos céus, dos 70 que foram enviados, dos 12, mas diz que tinha 30 mil discípulos, foram feitos 30 mil discípulos na época de Jesus. Não sei se foi só em Jerusalém ou em outros lugares, também não sei como contaram, mas esse pastor, segundo as fontes dele, é de outro conhecedor da cultura judaica, sem ser Flávio José, ele falou o nome, eu não lembro. Então, não é impossível acontecer isso. Mas que houve uma conversão em massa aqui no livro de Atos, houve. Talvez é o livro onde que fala mais, onde que houve conversões. Principalmente quando há conversão de 3 mil, de 5 mil, não tem escrito, pelo menos, pode ter até havido no outro livro, mas não tem escrito. Então, quando eu me deparei com esse texto, eu estava lendo o livro de Atos, eu comecei a perceber algumas coisas na vida daqueles que iam se convertendo, na vida de Paulo. Paul Washer, ele conta uma ilustração que é interessante, que serve muito para explicar ou ilustrar o que seria uma conversão. Ele disse que quando nós nos convertemos, e eu acredito nisso porque eu acho que foi minha experiência, deve ter sido a experiência de você, e se não foi a sua experiência ainda, eu quero dizer, talvez você ainda não converteu. Paul Washer diz que a conversão é como se você estivesse indo para uma reunião e você está todo arrumadinho, talvez de terno, com a sua Bíblia na mão, de gravata e tudo, e você, no meio do caminho, você é atropelado por uma carreta cheia de cimento,
ela se atropela e tudo, aí você limpa, você levanta, passa a mão no corpo e chega um pouquinho atrasado na igreja, e o pastor pergunta para você: por que você chegou atrasado na igreja? Ele falou assim: você sabe o que foi, pastor? Eu fui atropelado por uma carreta de cimento, mas agora já estou bem, e cheguei aqui um pouquinho atrasado, mas é porque eu fui atropelado por uma carreta de cimento. Quem iria acreditar nisso? Porque quando você é atropelado por uma carreta de cimento, amigo, não sobra mais nada, não é verdade? Se ser atropelado por um caminhão já não sobra mais nada, imagina ser atropelado por uma carreta de cimento. Então, quando você sofre o impacto de Jesus Cristo na sua vida, não deve sobrar mais nada de você, daquele velho homem. Porque o impacto do Filho de Deus na nossa vida é muito transformador. Eu tenho uma experiência muito forte, porque eu sei quem eu era. E na noite que eu me converti, eu estava lá. E eu sei quem eu me tornei. E não mudei assim, fisicamente, não mudei nada. Na noite que eu me converti, eu não chorei, eu não fiquei alegre, assim, rindo, as pessoas me viram uma expressão maravilhosa. Simplesmente eu ouvi a palavra, entendi, e fui fazendo aquilo que está escrito aqui nesse texto, que foi minha experiência. Quando eu ouvi a palavra, eu me coloquei numa posição assim: eu sou réu. E eu sei que eu tenho um advogado, eu estou ouvindo aqui que eu tenho um advogado, que é Jesus Cristo. O único que pode me salvar na situação que eu estou é Jesus Cristo. Então não sobrou nenhuma opção para mim, senão render-me a esse Senhor. Mas muitas vezes nós podemos dizer: não, Jesus Cristo é meu Senhor. Mas Senhor é aquele que manda. E Jesus Cristo, em algumas partes do Evangelho, ele nos exorta, dizendo assim: vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu digo. Como pode ser isso? Então naquela noite eu vivia, eu era viciado, até aquele dia, e viciado em muitas coisas, mas naquele dia eu entreguei minha vida para Cristo, e naquele dia foi algo assim muito forte em mim. Como eu falei, esse impacto foi muito forte, que hoje tem 27 anos que eu converti, nunca mais fiz nada, e nem perto daquilo que eu havia ou estava fazendo há 8 anos consecutivos da minha vida, dos 14 anos até os 22 anos, 21 anos mais ou menos. Mas naquele dia eu entendi, e eu escolhi viver aquela vida. Então, a partir de então, tudo que chegava para mim que era contrário àquilo que eu estava aprendendo, eu rejeitava. Eu falo muito isso às vezes na sala de aula. Eu morava pertinho da praia, sempre morei perto da praia. Aqui agora é perto da praia, né? Mas, aqui é perto da praia. 15 minutos você está na praia. Vai morar em São Paulo, vai morar em Manaus, para você ver a distância que é da praia, né? No Mato Grosso. Então, mas aqui é perto da praia. Aqui antigamente, o refeitório era até aqui assim, se eu não me engano. Aí veio um rapaz estudar aqui, e ele foi lá na cidade, eu acho que é a última cidade do Mato Grosso, chama-se Marcelândia. E veio um grupo bom de lá, 16 pessoas de uma vez só da igreja. Pelo menos 11 estão até hoje fazendo a obra de Deus. O Valdir está aí? O Valdir foi o único que fechou o cadeado lá da cidade. Saiu, fechou o cadeado, botou no bolso, acabou Marcelândia, depois que o Valdir veio. Mas tem vários hoje que estão até hoje na atividade, fazendo a obra de Deus, graças a Deus. E sabe, Leandro, que foi lá pregar na igreja deles, aí daqui, quando tinha umas janelas aqui, você olhava daqui pela janela, acho que era da cozinha ou daqui, não lembro, tinha a janela aqui, você olhava, e você via os navios, lá ancorado perto do porto de Umbu. Então dava para ver o navio, e consequentemente o navio está no mar. E ele chegou lá na igreja pregando e falou assim: olha, o seminário é perto do mar, da cozinha do seminário você vê o mar. Aí o pessoal de Marcelândia: poxa, o mar? Aí veio um monte, quando chegaram aqui, falou assim: onde é que é o mar aqui? Onde é que é o mar? Eu falei assim: não, olha aqui da janela você vê, está vendo aquele navio lá embaixo? Mas, graças a Deus, Deus usou aquela situação. Vieram, converteram, e hoje, graças
graças a Deus. Tenho aí, esse dia eu contei, eu acho que é 11 ou 12, dos 16, até hoje na atividade do Reino de Deus. E nós temos um tempo, às vezes, para olhar se a pessoa ela está fazendo mesmo. O tempo a gente julga aí, pelo que nós vimos, uma estatística, 10 anos. Depois que a pessoa sai do seminário, ela vai continuar fazendo aquilo que um dia ela orou ou Deus ministrou para ela, Deus usou alguma pessoa para falar. Então a primeira coisa que eu quero dizer assim, quando há uma conversão, primeira coisa, há uma confissão de pecados. No verso 18 diz assim: muitos dos que creram começaram a confessar e declarar em público as suas más obras. Sabe, é necessário a confissão de pecados para Deus e talvez para os homens. Isso muitas vezes nos desnuda, porque muitas vezes as pessoas olham para você e nunca imaginam que aquilo que você fez é tão ruim, porque você bota uma roupa bacana, você passa um perfume, né? Você entra num carro bacana, você mora numa casa bacana, você come em restaurantes bacanas, mas as pessoas não sabem quem você foi. Então tem pessoas que você olha assim, você puxa, né, cara? É necessário você confessar os seus pecados para Deus, porque não adianta você chegar para Deus e com os seus pecados. Então essa frase, né, não é um versículo que você vem como estás. Jesus falou assim: vem você que está cansado, sobrecarregado e oprimido, que eu vou aliviar você. Mas mesmo que você vá como você está, Jesus não quer que você permaneça como você está. Então a Bíblia fala que quando nós confessamos nossos pecados e deixamos, nós alcançamos misericórdia. E aquele que não confessa jamais prosperará. Então imagina você andando ou dizendo que está andando com Deus, que um monte de coisa escondida que as pessoas não sabem. E isso muitas vezes mexe com a nossa vergonha, mas sabe, o pecado ele é vergonhoso mesmo. Por isso que Jesus muitas vezes ele quer ouvir todas as pessoas que chegaram até Deus confessar os seus pecados. E aqui nessa passagem desse livro que nós estamos lendo, não foi diferente. Então muitas vezes você vai ter que pedir perdão para pessoas, porque é inadmissível de repente uma pessoa achar que agora você é crente, e se você fez uma coisa para ela no passado e agora ela te vê com a Bíblia na mão e fala assim que a pessoa que é crente, você não sabe o que ela me fez no passado. Mas quando você fala: eu quero chegar aqui, quero pedir perdão para você porque eu fiz isso para você e isso, e agora eu sou cristão, e agora eu sou crente. Isso causa um impacto na pessoa, porque ela conhecia você como uma pessoa soberba, ela conhecia você como uma pessoa orgulhosa, e de repente para você chegar e pedir perdão para alguém é se humilhar. E quando você chega: eu quero pedir perdão para você. A primeira coisa que eu fiz quando eu entendi o Evangelho foi eu pedir perdão aos meus pais. Na noite, quando eu me converti, a pessoa me orientou assim: agora quando você chega em casa, você pede perdão pelos teus pecados. Eu falei assim: quais pecados? Assim, o que vier na sua cabeça. E eu pensei: cara, vai demorar demais, a noite toda. Ele falou assim: não, mas Deus tem tempo. Aí eu: tá bom, peguei, me ajoelhei e fui embora. Fui. E comecei a ter minha primeira experiência de libertação. Eu fui pedindo perdão e o negócio foi ficando leve, cara. Foi ficando leve. Aquele fardo que eu carregava, às vezes de mágoa, às vezes de complexo, às vezes de angústia, às vezes de revolta, eu fui pedindo perdão às pessoas na minha mente, e logo foi chegando coisas para eu acertar. E a primeira coisa que eu fiz, sabe, foi com quem? Com meus pais. Porque pai nenhum cria o filho, se não para outra coisa, para o filho ser uma coisa boa na vida. E eu sabia, e eu vi o esforço do meu pai, da minha mãe, fazendo tudo para nós, nossos irmãos, para nós estudarmos, ou se não quisesse estudar, para trabalhar. Meu pai e minha mãe não queriam que nós fôssemos vagabundos, mas nada, vocês não sabem de nada. E aí fui muito rebelde com meus pais. E um dia veio aquela convicção de pecado tão grande. E sabe, eu estou falando essa noite dessa convicção de pecado. Às vezes é uma coisa pequena,
que se você for falar para alguém, alguém vai dizer, ah, mas isso é besteira. Mas se Deus está ministrando no seu coração, vai lá e faz. E aí um dia, meu pai e minha mãe começaram a conversar comigo a respeito de droga. Estavam sabendo que isso fazia vergonha para eles, que eles não queriam que eu fizesse aquilo. Mas eu já estava há uns 2, 3 anos e eu disse assim, olha, sabe o que é? Estou mesmo. Se vocês ficarem falando, eu pego e vou morar com alguém na rua, ou um amigo meu, ou vou para outro lugar, ou eu trabalho, alugo uma casa, vou morar sozinho e continuo. E aí meu pai e minha mãe, para não me perderem de casa, resolveram se calar. E aí, era no quarto, era no terraço, era no quintal, era com meus amigos, mas eu sabia que aquilo machucava eles. Mas quando você está no pecado, você não sente o que o outro sente. Quando você está no pecado, você fica cego. Quando você está no pecado, você vive para se sentir bem, independente do que o outro vai sofrer. E se Deus tiver de sofrer, que Deus sofra. Eu quero ter prazer agora, independente do que está acontecendo. E por aí cada um se envereda por um caminho aí que só Deus sabe. E naquela noite que eu estava confessando os meus pecados, meu pai e minha mãe. E eu cheguei no outro dia, meu pai saía cedo para trabalhar, minha mãe fazia o café. Meu pai, mãe, eu quero falar uma coisa para vocês. Você sabe que ontem eu fui na igreja e entreguei minha vida para Jesus, né? Aí meu pai falou assim, você falou para mim. Minha mãe falou assim, você falou. Se você acha que é o caminho certo, vai melhorar a sua vida, Deus te abençoe. Meus pais eram católicos, graças a Deus. Minha mãe morreu cristã, meu pai está no caminho aí. Mas naquele tempo, meu pai era tesoureiro da igreja católica, minha mãe assim, muito seguidora, né, do catolicismo. Mas eles viram que se aquilo podia melhorar a nossa vida, porque meu irmão já tinha ido para a igreja, ele tinha mudado. Então eu falei assim, não, se esse é o caminho, vai, Deus te abençoe. Eu disse, eu quero pedir perdão para vocês. Aí minha mãe e meu pai falaram assim, perdão de quê? Esse perdão porque eu fui desobediente a vocês. Meu pai ficou olhando assim, minha mãe começou a chorar. Não falaram nada, mas eu acredito que aquilo trouxe um impacto na vida deles. Porque o pedido de perdão tem uma força muito grande. Talvez você sentado aqui nessa noite, você precisa perdoar alguém. E sabe, para perdoar você não precisa abraçar. Para perdoar você não precisa, depois estar mandando mensagem, eu te amo e tal. Essa coisa do perdão no coração, talvez você nunca mais vai ver essa pessoa, mas no teu coração você pode dizer, essa pessoa está perdoada. Porque no mundo espiritual começa a acontecer coisas que você não imagina. Mas você tem que decidir perdoar, você tem que declarar em seu coração que toda mágoa já foi carregada na cruz. Jesus foi suficiente para perdoar todos os pecados, o seu e daquelas pessoas, porque agora você começa a adquirir luz, aquela pessoa ainda está nas trevas, aquela pessoa ainda não conhece Jesus, aquela pessoa ainda não conhece a luz, mas agora que você está conhecendo, perdoa. Independente se você vai ver ou não, mas no seu coração perdoa, porque alguém disse que não perdoar é você comer veneno esperando que o outro vai morrer. Perdoa. Às vezes a pessoa, você está vivendo ali uma parada tranquila, legal, e tudo aí, descendo daquela pessoa, você muda até o seu semblante. O pastor Larry costumava ilustrar que às vezes a falta de perdão, você está num restaurante, de repente uma boa comida, uma picanha, aí você pega o garfo, pega a faca, na hora que você vai cortar, olhando para aquele bife, a boca cheia d'água, quando você vai comer, você lembra daquela pessoa e você. Nem o gosto da carne você sente, cara. Porque sai um fel de dentro de você que estraga até o tempero daquela carne. Por falta de perdão. Então, quando você converte também, você tem que restituir tudo que você entende de errado que você fez.
Tudo que você lembra que você lesou alguém, deu prejuízo para alguém, falou mal de alguém, e fez mal de ter falado mal de alguém, complicou a vida dessa pessoa, você deve ir lá e pedir perdão. Pastor, tudo que for possível. Uma vez estava numa aula dessa, e um rapaz, há muitos anos atrás, ele entrou em pânico. Ele disse assim: pastor, eu já roubei mais de 30 carros importados, como que eu vou fazer para restituir isso? Eu disse: isso não tem jeito. Tem coisa que não tem jeito. Se você matou alguém, não tem jeito. Se a pessoa era casada, ficou viúva. Se tinha filho, ficaram órfãos. Agora você vai ter que aprender a lidar com isso. Se você defraudou alguém, se você enganou alguém sentimentalmente, e é muito fácil você enganar as pessoas sentimentalmente, você induzir as pessoas a gostarem de você para você tirar uma coisa dela que você só quer naquela hora, especialmente quando se trata de relacionamento homem e mulher. Quantas vezes você, rapaz, chegou para a menina: pô, você é linda, maravilhosa, você é mulher, né? Gatinha, que pererê, pererê, pururu. Só para pererê, pererê, pururu. E depois, tchau. Mulher também se insinua, seduz, se joga, só para tirar a coisa do cara, mas no final de tudo ela não quer isso. Isso é defraudar. Pastor, vou ter que sair pedindo perdão para essas pessoas? Essa é uma coisa que você tem que pedir perdão para Deus, porque talvez alguma dessas pessoas que você fez isso já são casadas. Imagina, você já teve uma relação com a mulher casada, você chega e fala: ô irmão, quero falar que aqui, quero pedir perdão para você, porque um dia eu tinha um relacionamento com a sua esposa, mas ela é minha namorada, você não vai ligar, né? Não cabe isso mais, né? Mas é preciso pedir perdão. É preciso pedir perdão. É preciso você colocar a sua vida a limpo, para que você possa olhar para Deus agora de outra maneira. Não como Deus que vai te condenar, mas um Deus que vai te salvar. E nós temos um homem na Bíblia, Zaqueu, que quando ele ouviu de Jesus, ele ouviu a respeito da salvação, imediatamente ele correu para consertar as coisas. Então talvez nessa noite aqui você está ouvindo coisas que está falando no seu coração. Talvez tem coisas que você pode resolver aqui hoje, quando você chegar em casa, através da mensagem. Na hora que você, antes de dormir, pede perdão a Deus. Mas resolve, sabe? Deixa esse fardo sair de você. E muitas vezes as pessoas não compreendem por que a vida espiritual delas não os deslancham. Muitas vezes são essas coisas, essas pedras que estão no sapato. Você está andando, tem um negócio incomodando, mas você não resolve essa coisa e vai levando a vida. E aqui também diz que eles publicamente, começaram a confessar as suas más obras. Então, você não coloca a culpa em ninguém. Uma evidência do salvo é não colocar a culpa em ninguém pela vida que está vivendo hoje. Se você for consciente, se você é honesto, tudo que você é hoje foi você que construiu. Aonde você está hoje espiritualmente é onde você quer estar. Não é eu queria estar. Não, você está fazendo exatamente aquilo que você quer fazer para estar aonde você está hoje. Então, você precisa ser sincero, honesto e assumir a sua responsabilidade. Pedir perdão, confessar suas más obras, porque essas são marcas de quem assume responsabilidade da sua vida e quer andar com Deus. Outra coisa também, quando há conversão, de fato, nada se torna mais importante do que Jesus. Muitas vezes, quando você chega para o Evangelho,
vai haver mudança radical na sua vida. Muitas pessoas às vezes só querem os benefícios do Evangelho, mas não querem se aprofundar no Evangelho. Algumas pessoas ouvem Deus um pouco de longe, porque se Deus chegar perto para falar, é bem provável que vai pedir mais coisas de você do que talvez você já tenha entregado até agora. À medida onde que você vai andando, Deus vai te pedindo coisas. Para quê? Para ir transformando, nos transformando, a sua imagem e a sua semelhança. No verso 19, da mesma forma, muitos dos que haviam se dedicado ao ocultismo, reunindo seus livros de magia, o queimaram diante de toda a comunidade reunida. Calculados seus preços, chegou a estimativa de que o valor total equivalia a 50.000 moedas de prata. Então aqui está dizendo que esse grupo de pessoas aqui se dedicavam ao ocultismo. Mas está vendo a radicalidade do encontro com Cristo? Eles se dedicavam ao ocultismo, de maneira que eles queimaram livros no valor de 50.000 denários, ou 50.000 moedas de prata. Você sabe o que significa 50.000 moedas de prata, 50.000 denários? Equivalia a 137 anos de trabalho. Qual ser humano que pode pagar isso? Qual ser humano que pode pagar esse preço? Qual ser humano que pode pagar o preço da salvação? Qual ser humano que pode pagar o preço da graça? Não tem preço. Para nós veio de graça, mas o custo foi muito alto. Tem uma pergunta em doutrina que diz, quais os pontos negativos e positivos da justificação? A maioria dos alunos acham os pontos positivos, que é salvo da ira, liberta do pecado, temos comunhão de novo com Deus. Mas pastor, não consigo ver o lado negativo. O lado negativo foi, naquele momento, o pai virou as costas para o filho porque viu o pecado da humanidade em Jesus Cristo. Então houve uma separação. Nunca houve e nunca mais vai haver, foi um momento só. De maneira que Jesus falou assim, Deus meu, por que me abandonaste? E Jesus deu um grito que ecoou na história, e o pai, podendo fazer, não fez. Imagina você, às vezes, um filho pedindo socorro, e você podendo socorrer, você vira as costas para o seu filho, e não o socorre para ajudar outras pessoas. Foi isso que Jesus fez. Gritou, clamou, mas o pai virou as costas. Então, olha o preço, olha o custo que isso custou. Se dedicavam ao ocultismo e às artes mágicas. Então houve uma mudança radical. Eles se dedicavam ao ocultismo e agora estavam se dedicando ao Evangelho. E começaram a radicalizar suas vidas. Queimaram, juntaram tudo. E começaram a tocar fogo. Então, essas coisas aqui nunca mais. Quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você se converte, tem coisa, meu amigo, que nunca mais. Chega, cessa. Você tem que tocar fogo. Eles reuniram todos os livros e queimaram. Sabe o que significa isso? Eles jogaram o conhecimento que eles tinham fora. Eles deleitaram aqueles conhecimentos do ocultismo. E quando você entrega a sua vida para Jesus, a Bíblia diz que nós temos que ir renovando a nossa mente. Então você tem que jogar alguns conhecimentos que você tem fora. Você tem que deletar. Você tem que jogar malícia fora. Você tem que jogar esperteza fora. Você tem que mudar o seu jeito de fazer negócio, que é só se dar bem. Você tem que calcular como que você vai se aproximar das pessoas para se relacionar, porque talvez até então você só se aproximava para se relacionar com elas para você ter algum benefício. Mas agora, quando você entra para o Evangelho, você se relaciona com as pessoas para ajudar. Você se relaciona com as pessoas não para tirar, mas para dar. Eu já estava orando pela manhã e pensando em algumas coisas, especialmente quem quer ser líder, pastor, missionário. Se é uma coisa que você tem que preparar, meu amigo, é teu lombo.
marcado nas costas que você toma, meu. E Paulo fala assim, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E é tão marcado que você é, que eu acho que o lombo fica grosso. Porque muitas vezes você vai pegar pessoas, você vai ajudar a pessoa, que a pessoa não era nada. E a pessoa vai constrói um pouco a vida dela. Daqui a pouco já está te difamando, já está falando mal de você. E você sabe que a pessoa te difama, fala mal de você, às vezes está comendo do seu prato. E você tem que amar. Estava em Minas, em Belo Horizonte, esses dias atrás, na convenção da Igreja Betânia, fui convidado. E lá, assim, foi muito legal, porque eu revi muitos alunos que estudaram aqui. E todos eles, ali no dia, estava sendo consagrado um pastor. Aí fizeram um pedido para levantar, assim, os pastores com mais de 50 anos. Levantou um grupo. Os pastores de 30 anos, de 50 para 30 anos, levantou outro grupo. Os pastores com menos de 30 anos. Eu acredito, não contei direito, talvez, porque não está meio assim, mas eu acho que os 30 que levantaram, se houveram 30, 18 tinham saído daqui. E todos eles pastoreando a igreja, todos eles bem casados, todos eles no ministério, com famílias e tudo. E eu tive o privilégio de ver esses caras aqui, como chegaram. Mas todos esses hoje, o relacionamento com eles é fantástico. Porque foram fazendo certo. Mas tem um monte, meu amigo, que não é assim. E eu fui cair na besteira de falar um negócio, misericórdia. Escrever. Nunca mais escrevo essas porcarias em Facebook. Tinha jurado para mim mesmo que não ia, mas foi bom que eu tomei vergonha na cara. Você precisa romper com os seus planos quando você converte. Tem seus planos de Deus agora. E muitas pessoas gostam de negociar, né, os planos. E aqui diz que eles fizeram isso, queimaram seus livros diante de toda a comunidade. Às vezes você vai ter que fazer uma profissão pública de fé. Muitas vezes por que você não faz? Você vem na igreja, ouve, de repente, né, alguém vai, um pastor vai, faz um apelo, você entende, você quer, mas não vai na frente não, porque... E sabe, vir na frente não significa que você vem na frente e que você fique sentado e que você não converteu. Mas talvez você precisa trabalhar isso em você mesmo, se declarar. Sabe? Outra coisa que eu fiz quando eu me converti foi perguntar o que eu precisava fazer, que agora eu era crente. Fala assim, você precisa ir para a igreja, beleza. Você precisa ler a Bíblia, você não tem Bíblia não. E meu discipulador é muito gentil, fala bem assim, vai comprar. Aí eu fui, agora o que eu faço? Vai ler a Bíblia. Aonde? Você começa em Gênesis, vai até Apocalipse. E depois que eu acabar, começa de novo. E depois, de novo, e a vida toda. E aí eu me lembro que uma vez, o pastor Robson aqui dando testemunho, que quando ele converteu, lá em Florianópolis, quando ele foi despertado, ele estava vindo para o culto. Quando ele chegou no ponto de ônibus lá, o rapaz, não sei se era um ou dois com a Bíblia na mão, olhou para ele sem a Bíblia na mão, perguntou, você vai para onde? Vou para a igreja. Cadê a Bíblia? Vai para a batalha sem espada, vai buscar a Bíblia. Vou buscar a Bíblia. Porque eu vi uma diferença de quem ia para a igreja com a Bíblia e quem não ia para a igreja sem a Bíblia. Eu achava estranho. Então não tinha muito entendimento, não, novo convertido, um mês, 2 meses. Aí eu falei assim, esse cara vai para a igreja, ele vai com a Bíblia. Esse aqui vai para a igreja, ele vai sem a Bíblia. Aí você começa a notar o caminhar de quem anda com a Bíblia e de quem anda sem a Bíblia. Isso é um pouco relativo. Mas estou dizendo a minha experiência no início. Falei assim, rapaz, se eu quero ser crente, então, Bíblia, meu irmão. Aí andando na rua com a Bíblia, os irmãos, Giovanni com a Bíblia, Pai do Senhor, irmão, eu a paz. E alguns profetizavam, Pai do Senhor, pastor, eu paz. Mas quando que eu imaginava que eu ia ser pastor? Já cheguei em lugares assim, eu sou pastor, os caras, pastor, onde, cara? Um dia estava eu e o pastor Job, nós perdemos o voo lá em Manaus, aí nos colocaram outro voo,
E de repente nós vimos umas mulheres fazendo um tumulto, cara, um tumulto. E uma tinha trabalhado lá na TAM há muitos anos, ela falou que ela era assessora do finado comandante Rolim, dono da TAM, e que sabia de todos os direitos, e que ela queria um hotel 5 estrelas, e tinha que ter um táxi para levar para o hotel, outro táxi para levar. Eu falei assim, João, vamos cair na barca dela, que essas mulheres entendem. E nós colávamos. Só que onde ela chegava, tinha confusão. Aí nós ouvimos assim, Jamil, quem está ali? É confusão. A Jamil falou assim, vamos lá atrás dela. Aí colamos nela, começamos a conversar, e elas muito divertidas, e tudo, de repente, nós começamos a conversar, falou assim, vocês são o quê? Aí eu falei assim, nós somos pastores. E ela, pastor, você? Eu falei, não, eu sou um pastor mesmo. Aí mostrando fotos do seminário, da nossa esposa, dos nossos filhos. Mas elas eram muito divertidas e muito loucas, as mulheres. Aí nós fomos alugar, nós fomos para ficar no hotel. Aí eu falei assim, tem que fazer o voucher aqui, né? Aí beleza, tal. Aí falou assim, nós vamos, vocês vão ficar onde? Aí nós, no mesmo quarto. Aí um olhou assim, quem é aí o tal? Mas é muito doido, cara. Mas foi muito divertido com elas. Mas sabe, quando você converte, não são o que as pessoas, ou às vezes olham para você e dizem, mas é o que você sabe que você é. Se eu chegar nessa noite aqui e perguntar aí, você tem certeza da sua salvação? Sua resposta tem que ter sim, tem que ser sim. Você já pensou se nessa noite for não? Não sei, tem dúvida? Por quê? Não é. E por último, quando nos convertemos, vamos ficando firmes. E a palavra faz parte de nós. É impressionante você ver uma pessoa nascer de novo, convertida, como que a palavra de Deus deixa de ser aquela coisa de um livro, deixa de ser aquela coisa que ele só ouve falar, como que a palavra vai tomando parte dele e ele vai vivendo segundo o que está escrito mesmo. Você diz tudo que ele entende, porque dificilmente um homem vai viver tudo que está escrito na Bíblia, porque é muita coisa, mas tudo que ele entende, ele vai fazendo. Então aquele homem, os pensamentos dele são voltados para o que Deus pensa, as atitudes deles são para serem de conformidade com o que a palavra de Deus diz, os valores deles estão dentro da palavra de Deus, os alvos deles estão dentro da palavra de Deus, os conselhos que ele dá estão dentro da palavra de Deus, os conselhos que ele recebe, se esses conselhos estiverem em acordo com a palavra de Deus. Então a palavra de Deus está se tornando viva nele, e é impressionante como que isso leva pessoas para mais longe do que outras, porque a Bíblia diz para nós não nos estribarmos no nosso próprio entendimento. A Bíblia fala que o homem ele pode fazer plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A Bíblia diz que quando você estiver passando por situações difíceis, busque em primeiro lugar o reino de Deus. A Bíblia diz que quando coisas derem errado na sua vida, se você está com Deus, tem uma promessa que diz que Ele faz todas as coisas cooperar para o bem daquele que o ama, daquele que está vivendo segundo o seu propósito. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que quando você recebeu a notícia na noite, com o telefone de madrugada, fala assim, calma. O homem que está firme no Senhor não tem medo de más notícias, cara. A Bíblia fala que não é para você andar no conselho do ímpio. A Bíblia fala que é para você pensar aquilo que é bom, que é puro, que é agradável. A Bíblia diz que é para você dividir aquilo que você tem com os outros. A Bíblia fala para você ser fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas. A Bíblia diz para você amar o teu próximo. A Bíblia diz para você perdoar o seu inimigo. A Bíblia fala para você bendizer aquele que te maldize. A Bíblia diz para você orar por quem te persegue. E você vive dessa maneira. E você começa a ter experiência. E você se torna uma pessoa liberta desse mundo. Porque tem muita gente que
vive em função daquilo que os outros falam, vive em função daquilo que os outros fazem para ela, e não tem a sua vida própria. É como se fosse um parasita. Por quê? Porque não vive conforme a Bíblia diz. A Bíblia é a cartilha de amor que Deus nos deu para nós darmos os primeiros passos para a eternidade. Quando você começa a viver a Bíblia, sabe? Esquece o que o pastor diz, entre aspas. Esquece, às vezes você lê livros, esquece comentário de teólogo. Olha o que a Bíblia diz. Ande assim o que a Bíblia diz, e talvez você vai ser um ser diferente, um ser estranho, um ser antissocial. Para quem não tem o mesmo espírito que você tem. Mas quando você encontra pessoas que têm o mesmo espírito, é gostoso de ficar junto. É até perigoso, e você só quer ficar com aquelas pessoas. Quando a palavra de Deus se torna assim, primazia na vida daquelas pessoas. Tive uma experiência interessante esses dias aqui na igreja. Nós somos a igreja que falamos pouco de dinheiro. Falar muito de dinheiro é perigoso. Não falar nada também, eu acho que você não mostra um tesouro para as pessoas. Eu sou consciente, perante Deus que eu estou falando isso. Se o meu alvo hoje fosse ficar rico, eu sei como ficar rico. Dentro do Evangelho, não pedindo nada a ninguém, não fazendo armação de nada, só fazendo o que a Bíblia diz. Teve um dia que eu estava aqui no culto, eu pensei em comprar uma coisa para mim, que era meu aniversário era dia dos pais. Como? Cadê o Josafá? Está aqui? O Josafá não está não, né? Machucaram ele. Ah, foi pregar na outra igreja. Então, como é dia dos pais, eu acho que ele e Mariana trouxeram um negócio para mim lá de Caxias do Sul. Hoje eu vou me dar um presente. E estava com um grande legal para dar um presente para mim que eu gostei, acho que é um presente bacana. Você vou comprar esse presente para mim. Eu sou pai, vou dar um presente para dos pais. Aí vem Baião aqui, tirar o dízimo, a oferta. E falou, sabe o que é? Talvez um dia você está aqui e Deus, você pensa em comprar uma coisa, aí Deus vai e fala, dá esse dinheiro. Aí quando você dá esse dinheiro que você vai ver e tal, você, ainda foi meu presente. Porque sabe, quando você ouve Deus, porque, e ainda era para dar para um missionário que veio no meu coração, sabe, o diabo nem manda você dar dinheiro para missionário nenhum, cara. A sua carne não manda você dar nada para ninguém. Então, eu acredito que foi Deus que falou comigo. Assim, vou dar. Aí, aproveitei que ele estava viajando e falei assim, pastor João, dá isso aqui que é uma oferta pessoal minha. Para o meu amigo pastor. Ele vai fazer muito mais do que essa coisa, presente. E descansei. Na terça-feira, um irmão de Deus usou, ele estava na loja e falou assim, pastor, vi um negócio aqui que eu acho que é a sua cara. Eu falei assim, bota foto. Aí ele, pá, qual o seu número? Eu falei assim, esse mesmo, pode trazer, irmão. Aí ele falou assim, qual é o nome da missionária Andréia? Eu falei assim, X. Você tem que saber o nome da sua esposa. Então. Alguém quer abençoar a sua esposa, você não sabe o nome dela. Eu falei assim, não, rapaz, 36. 37 também dá 40, 41, 42. 36. Aí, eu ia comprar uma parada para mim. Veio para mim e veio para ela. Aí eu achei que acabou. Aí beleza, fui lá um dia no banco, falava que tinha dinheiro lá, fui lá no banco, tinha. Mas 5 vezes mais do que eu tinha dado, e mais o presente. Eu fiquei pensando, puxa, será que se eu não tivesse dado aquela grana tinha acontecido isso? Provavelmente não. Então a Bíblia tem segredos, que quando você descobre esses segredos, eu conheço homens
que são muito bem sucedidos nessa área, na área de semeadura, cara. Talvez isso fique para outra mensagem um dia, porque nós temos muito preconceito de falar isso, né? Mas essa coisa vai fazendo parte da sua vida e vai sendo tão natural que aí você começa a experimentar aqueles versículos que dizem assim: melhor dar do que receber. Cara, é tão gostoso quando você ajuda uma pessoa e você vê aquela pessoa feliz por causa da ajuda que você deu. Eu já falei, quando eu falo essas coisas, não precisa dar nada para mim. Dá para quem, de repente, Deus ministrar no seu coração. Porque se passar por minha mão, minha esposa sabe disso. E sabe, quando você está vivendo aquilo que Deus quer, você encontra a felicidade plena, a vida abundante que Deus prometeu. E hoje pela manhã, o pastor Robson ele falou sobre 3 coisas. Eu fiquei pensando nisso à tarde. 3 coisas que te faz satisfeito e ser bem sucedido. Primeiro, você ter Deus como seu Senhor, aquele que te governa, aquele que te orienta, aquele que te encaminha. Segunda coisa, quem é casado tem uma boa esposa, um bom marido, bons filhos, uma boa família, está muito bom, é muito confortável. E a terceira coisa é ter amigos. Agora eu vou te falar uma coisa, só no Evangelho vão te proporcionar amigos verdadeiros. Colegas, você pode ter um monte, mas amigos mesmos. E a Bíblia diz que tem amigos que são mais chegados que irmãos. Eu acho que nós temos um privilégio muito grande de estarmos aqui e de nos tornarmos os nossos melhores amigos, uns dos outros. Nessa conversão que eu estava, eu juntei todos aqueles pastores lá e falei assim: eu queria dar um conselho para vocês, um conselho pastoral, um conselho de amigo. Eles são um grupo que saíram um pouco juntos para o ministério. Eu falei assim: mantenham essa amizade que vocês têm, sejam confidentes uns dos outros, sejam parceiros de oração dos outros, porque uma da coisa fantástica que eu sinto que eu tenho aqui são isso, amigos, que eu sei que oram por mim e eu oro por eles, e isso talvez seja um dos melhores benefícios do Evangelho. E estava em domingo em Contagem, e um dia eu saí com o pastor Adriano, que hoje é o diretor do seminário. Eu fiz a seguinte pergunta para ele: Adriano, você está satisfeito? Ele: em que sentido? Em todo sentido. Ele: estou satisfeito. Uma das evidências que você encontrou a salvação é satisfação de estar em Cristo. Coisas, posições, projetos, tudo é secundário. E provavelmente alguma dessas coisas que eu falei vão te atrapalhar mais do que te ajudar. Mas quando você está em Cristo, meu amigo, não precisa de coisas, não precisa de status, não precisa de promoção, não precisa de essas coisas aí que tem no mundo e que em si não são errados. Mas o estar em Cristo te traz uma satisfação tão grande, que literalmente é como essa parábola aqui que Tiago falou. Você encontrou a pérola de grande valor. Então, vai ser um certo tempo seu pensamento sai das coisas desse mundo. Você começa a colocar os seus olhos literalmente na eternidade. E o que tem valor aqui nesse mundo? Deus e pessoas. Como o pastor Giovanni Cruz falou nessa manhã aqui, na hora que você estiver talvez ali perto da morte, se der tempo, você não vai querer olhar para a sua conta bancária,
Você não vai querer olhar para os seus projetos. Você não vai querer olhar para os seus diplomas. Você vai querer ver as pessoas que você ama perto de você. E só consegue amar de verdade quem ama Jesus Cristo. Porque Ele vai nos transformando a sua imagem e a sua semelhança. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. E sabe, talvez daquilo que eu falei aqui nessa noite, você, alguma coisa que foi falado aqui, deu um clique em você, assim, puxa. Comece a pensar sobre isso. Escreve. Comece a caminhar em cima disso. Que a Bíblia diz, onde tem 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor está. Acredite que é Deus falando com você. Pastor, mas eu não tenho muito essa coisa, e quando vocês falam aí, que eu tinha essa dúvida, como é que Deus fala com as pessoas? Como é que fala, meu servo? Não, você está aqui, lemos a Bíblia. Estou falando aqui de algo que, para construir a sua vida, espiritualmente, como um ser humano. Comece a desenvolver isso. Deus está falando comigo. Porque aqui é um lugar onde Deus está. Amém? E você não sabe, não dá para mensurar o que Deus pode fazer através de uma pessoa totalmente entregue para Ele. Amém? Muitas vezes nós somos tímidos, Senhor, de acreditar o quanto o Senhor tem investido na gente, Senhor. O Senhor desperta o nosso entendimento, abre o nosso coração, os olhos do nosso coração, Senhor, para entender as suas verdades. Não um versículo que nós lemos e vemos como um versículo, ou algumas palavras escritas no papel, como se um homem tivesse escrito, Deus. Mas que venhamos a entender que é a mente do Senhor, Pai, ministrando aos nossos corações para nos tornar pessoas que nós nem sonhamos ou imaginamos que um dia nós poderíamos ser. E nós pedimos, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor, Pai, continue, não somente hoje, Senhor, mas nos dias que vêm pela frente, que aquilo que o Teu Espírito, Senhor, falou aqui nessa noite, Senhor, possa causar uma transformação tal, Pai, que essas pessoas vão começar a impactar as pessoas que estão à sua volta, não pelo que falam, mas pela maneira que vivem, como conduzem suas vidas, quando mostram os seus valores, quando procuram no mundo tão egoísta, onde cada um, Senhor, quer viver para si, você às vezes vive para os outros, para ajudar os outros a crescer, para ajudar os outros a viverem melhor. Senhor, nos ajuda, porque a Tua palavra diz que a Tua igreja, ela caía, Deus, na graça do povo, e o Senhor ia acrescentando pela maneira que eles viviam, Senhor. Nós também queremos ser uma igreja relevante, Senhor, onde que as pessoas cheguem aqui e comecem a ouvir, comecem a ter contato com um, com o outro, e comecem a ver, esse é um grupo diferente, Senhor. Nós não queremos ser melhores, mas nós queremos ser conhecidos como cristãos, em nome de Jesus. Mas nós entendemos que pela força do nosso braço, pela nossa inteligência, pelas nossas obras, nós não vamos conseguir isso, mas nós pedimos a Deus que a graça do Senhor, Pai, nos alcance, a sabedoria do Senhor nos alcance, Senhor. O poder do Teu Espírito nos alcance, o batismo com o Espírito Santo, Senhor, nos alcance, nos revista, Pai, de poder, para nós sermos testemunhas, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós agradecemos ao Senhor nessa noite. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vocês, não somente hoje, mas para sempre. Amém. Deus abençoe. Shalom para todos.